vamos falar hoje sobre um assunto que particularmente eu gosto de trabalhar com ele, tá? Que é o conhecimento que nós precisamos ter em relação a dons e talentos que o Senhor nos dá. Então é bom nós termos conhecimento disso, do que são os dons e do que são os talentos que o Senhor, é Deus que nos dá. Ele nos concede dons para sermos usados na presença do Senhor. Está com a palestra aí? Pode botar aí. Primeiramente eu queria iniciar fazendo a diferenciação entre dons e talentos. Vamos lá, vamos provocar vocês aqui. Quem se arrisca? Talentos. Que são os talentos? Bom, aí, João mandou bem. Então são habilidades, pode passar. Vamos lá para a definição ali. Então são talentos, são características, né, ou habilidades, como o João falou, que dão a cada ser humano uma personalidade sem igual. Ela é específica, tá? Dons espirituais não devem ser considerados como talentos naturais consagrados a Deus. Um exemplo, né, está ali embaixo. Eu sou um exímio tocador de instrumento ali, um tecladista, um violão, um músico de alto nível. É um talento que ele deu e ele vai usar isto para o reino de Deus. Ele consagrou aquilo ao reino de Deus. Obviamente, você pode perceber que talentos, a pessoa pode nascer com já alguma aptidão, mas ela vai investir naquilo. Um exímio músico que toca ali, ele simplesmente não nasceu com aquele talento, aí vai amanhã e chega lá, não, eu quero tocar porque eu nasci com talento. Ele investiu naquilo ali, né? Ele fez horas de treinamento, horas de música, se esforçou para aperfeiçoar o seu talento, tá? Então, obviamente, Deus foi que nos criou, Deus nos criou com essas aptidões também, mas não é um dom espiritual, tá certo? Então é importante que fique essa distinção. Qualquer pessoa cristã, não, volta um pouquinho. Qualquer pessoa cristã ou não, pode possuir um certo talento, enquanto que apenas os cristãos possuem dons espirituais, porque somente aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, aqueles que foram tomados pelo Espírito Santo de Deus, né, pelo Espírito Santo, têm dons do Espírito Santo. Isso é uma coisa meio que matemática, vamos dizer assim, meio que óbvia, né? Então, dons são concedidos pelo Espírito Santo. Talentos a gente nasce com algumas aptidões, habilidades que a gente vai desenvolvendo, podem ser consagradas para o uso na casa do Senhor, tá certo? Vamos lá. E o dom espiritual? O que é um dom espiritual? É um atributo especial dado pelo Espírito Santo, como já falei, a cada membro da igreja, corpo de Cristo. A igreja, corpo de Cristo. Cada membro tem a sua finalidade, a sua função dentro da igreja, de acordo com a graça divina, com a vontade de Deus, para ser usado dentro do contexto deste mesmo corpo, desta igreja. Então, um dom que o Senhor nos deu, o Espírito Santo de Deus nos concedeu, não é para ficar lá como a parábola dos talentos enterrados, não é para ficar guardada lá. Você vai ter uma aplicação, onde? Na sua vida? Não, no corpo. Por vezes você também vai ser beneficiado, obviamente, você faz parte do corpo, né? Mas o propósito do dom espiritual que o Senhor lhe deu é para o crescimento do corpo. Então você não guarda aquilo contigo, porque se você guardar, a bênção do Senhor vai ser derramada sobre o corpo. Deus vai levantar outro com aquele dom que você faltou, você guardou para si, mas a obra de Deus vai continuar, não vai ser impedida pela sua infidelidade ou a sua omissão em se colocar diante do Senhor para ser usado, ok? Então isso é importante que a gente entenda. A maioria dos dons espirituais mencionados na Bíblia encontra-se em 4 capítulos principais. Eu vou ler só um aqui, vai passando o próximo, né? Mas é Romanos 12, volta um pouquinho, Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Pedro 4 e Efésios 4, tá? Basicamente, aqui está a descrição dos dons espirituais, nós vamos falar um pouquinho deles aqui em particular e vamos trabalhar com eles aí. Já falando nisso, o Igor me ajudou aqui, eu tinha mandado primeiro eu mandei a folhinha em Word, né? Bem mequetrefe que nem eu sou. Aí depois o irmãozinho fez a graça ali de botar numa tabela de Excel, já subiu o nível, né? E hoje, pena que foi tarde, né? O Igor mandou agora um aplicativo que você vai respondendo direto e sai a resposta no final.
Olha aí, Silso, né? Não melhora bastante? Né? O Silso estava lá, falando, não, vou gastar umas 2 horas para somar esse aqui todo, tem que pegar a calculadora, tal, estava todo preocupado, né? Então vai ficar mais fácil agora com o aplicativo. Já mandei no grupo aí o link, tá? Você entra aí, baixa no seu store ali, tá? E aí já preenche, vai direto, rapidinho sai o resultado, não precisa ficar somando ponto por ponto lá. Facilitou a vida aí, Silso, hein? Quebrou seu galho, tá bom? Então quem não viu aí, veja aí, tá no grupo, tá certo? Para poder participar. Eu sei que alguns trouxeram na folha escrito, melhor também, não tem problema. O propósito final, aqui é nós conversarmos depois na mesa sobre cada uma daqueles dons que o Senhor tocou no nosso coração, que são afetos à nossa caminhada espiritual, tá ok? Vamos lá. Então, como eu estava falando, vou ler aqui em Romanos 12, né? Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. O amor é a base dos dons. Então, só aqui já tem uma descrição de vários dons espirituais, né? Veja que interessante ali, ó, contribuir, né? Contribuição. Alguém por acaso, né, se identificou neste dom de contribuição quando fez o teste? Alguém se achou lá? Valdir, tá? Mais um aqui, Adonis, mais Anderson, tá? Paulão. Meus irmãos, é interessante este dom aqui, que o Senhor, Ele dá o dom, obviamente, né? O Espírito Santo dá este dom ao irmão, para que ele tenha capacidade, condições de poder contribuir. Isso aqui é financeiro mesmo, né? A contribuição financeira. Outras contribuições, serviços, são outros dons. Essa realmente um suporte financeiro, né? E Deus dá também as condições para que o irmão exerça este seu dom, né? Não vai dar um dom de contribuição para um paupérrimo, né? O irmão está precisando de ajuda, tá? Ele está no outro lado do dom, ele vai ali ser, talvez no serviço, ele vai ser abençoado pelo dom de contribuição de outro irmão no mesmo corpo, porque Deus conhece a necessidade da sua igreja, corpo de Cristo, tá? Então o Senhor concede condições para que nós exerçamos os nossos dons. Não somente Ele dá o dom, mas Ele dá capacidade, Ele dá esse aprimoramento pelo Espírito Santo, para que nós coloquemos isto em prática, não fique simplesmente na identificação. E aí esse é um ponto que eu quero partir daqui, depois dessa reunião, para sairmos daqui com esse entendimento. Não foi simplesmente para nós sabermos, eu tenho assim aqui meus primeiro, segundo, terceiro, muito bom, que legal, olha que bênção. Tá ok, mas o que você vai fazer com ele? Vai enterrar? Ou você vai granjear outros talentos, outros dons para o reino de Deus? Então a parábola dos talentos, que talento aqui é outra palavra, né? Não o talento que a gente conversou aqui, vai nos dizer outra realidade. Aquele que enterrou sabia que era algo precioso, né? O talento tinha um grande valor financeiro, guardou, botou lá embaixo da terra, depois foi devolver para o dono, né? Os outros que tinham 2 granjeou mais 2, o que tinha 5 granjeou mais 5, né? Então eles fizeram frutificar os dons que eles receberam. Por quê? Porque entenderam que havia um propósito em simplesmente em receber aquele dom e colocar em prática, ok? Vamos lá. Então os dons precisam ser descobertos, desenvolvidos e usados. É o que nós estamos falando aqui, ó, descobertos. Eu espero que todos ou a maioria tenha feito aí o teste de dons, para você descobrir o seu dom, tá? Desenvolver, você vai colocar aos pés do Senhor. Agora eu passo de, talvez você que não tinha ainda feito, quem nunca tinha feito esse teste de dom, levanta o braço, só para ver. Pô, uma boa parte ali, quase metade, né? Quase metade. Gediel nunca tinha feito, Gediel? Pai, você está devendo, hein? Já descobriu, Tom. Mas é bom, mas não é bacana você, depois que você responde as perguntas todas, você começar a fazer aquele somatório, puxa vida, não é isso aqui, realmente, bateu comigo, é isso aqui mesmo, né? Pelo menos essa foi a surpresa agradável que eu tive, quando eu fiz a primeira vez esse teste de dons, achei muito bacana, né? Então, descobriu o dom,
esse foi o primeiro passo, quando preencheu ali o testezinho de dons. Desenvolver, você vai orar ao Senhor e buscar de Deus uma direção para saber como o Senhor quer que você use o dom que o Senhor te deu. Desenvolver é apresentar aos pés do Senhor a sua instrumentalidade. A sua instrumentalidade. Hoje, quando nós estávamos na reunião do ministério, hoje de tarde, da Rede Família, aí comentávamos sobre a ministração aqui, e eu falei até com os irmãos, eu sabia que tinha uma pesquisa que levantava quantas pessoas nas igrejas em geral, né, igrejas evangélicas em geral, qual o percentual de membros que realmente estão ativos na igreja. Eu sabia do percentual de membros que são dizimistas, tá? Que é em torno de 40%. Os irmãos sabem a pesquisa feita lá nos Estados Unidos, quantas pessoas realmente, daquelas 4 mil, vamos botar, de 4 mil que se assentam aqui para assistir um culto num domingo, vamos botar assim, quantos por cento daquelas pessoas são efetivamente ativas, atuantes, desenvolvendo o seu dom? 20%. É mais ou menos o diagrama de Pareto, né? 20% das pessoas resolvem 80% dos problemas da igreja, ou das situações da igreja. 20%. Ou seja, é um número muito baixo, né? Você vê uma igreja enorme aqui, temos 20 mil membros, 20 mil membros, que bênção, glória a Deus. Quantos que trabalham? Não chega a 4 mil. Não chega a 4 mil. E aí, sabe como é que eu comprovo isso? Dia desses, faz um tempinho já. Nós aqui chegamos sempre cedo. O pessoal do Coletinho Laranja aqui, pessoal, 5h30, 5h40 estão chegando aqui, para montar tudo, montar a banca ali fora, arrumar as mesas, botar a plaquinha, né, montar aqui a sistemática de som aqui, de projeção. 5h30 da tarde esse pessoal está aqui. Aí, eu também já estou por aqui. Hein? 4 horas, alguns chegam, 4 horas para fazer o café, né, o Paulo que está sempre cedo também, fazer o café, preparar aqui o lanche. Aí nós chegamos aqui, arrumando a mesa, um irmãozinho que participava conosco aqui, sentado numa mesa, né, e a gente passando para cá com plaquinha, eu passava para lá, levava aqui, pegava uma cadeira, vamos botar 6 cadeiras para cá, 6 aqui, e ele não se mexeu da cadeira, sequer olhou para nós, do jeito que ele estava fazendo as coisas dele ali, ele ali ficou lendo um livro ali, não se mexeu. Ele deu vontade de dar um chutão na cadeira dele, né? Falei, presta atenção, rapaz, vem dar uma ajuda aqui, né? Se toca, né? Eu fiquei muito inconformado com aquela situação, mas deixei para lá, é ele com Deus, né? Se o Senhor não mover o coração dele, não vai ser eu que vou mover. Se o Espírito Santo não trabalhar para ele desenvolver o dom dele, não vai ser eu que vou fazer isso, né? Se fosse no quartel era diferente, mas não é quartel, então a gente tem que lidar, né? Tem que ter sabedoria para separar as coisas. Se fosse lá, a gente tratava diferente, né, Jadiel? Era uma coisa um pouquinho mais complicada, tá? Mas aquilo ali me chamou a atenção. Por que ele viu todos os irmãos ali para cá, com os coletinhos laranja para cá, vai para lá, arruma aqui, outro corre ali, monta a mesa, e ele sentado do jeito que estava ficou. Não é diferente com aquela quantidade toda de gente lá dentro. E não é diferente com quem está aqui. 20% dos que estão aqui estão efetivamente trabalhando na igreja. A estatística diz isso, não precisa nem entrar em detalhes, não precisa perguntar, né? Não é esse o caso de expor ninguém. Nós estamos aqui para refletirmos sobre a nossa caminhada espiritual. Esse é o propósito, refletirmos como nós estamos diante do Senhor. Nós simplesmente queremos colocar luz na nossa vida, por intermédio das ministrações aqui, e nos olharmos diante do espelho, diante do Senhor. Esse é o propósito. Se nós não fizermos isso aqui, meus irmãos, não vai ser no culto, na célula, em outro lugar que a gente vai fazer. Aqui o propósito é nós identificarmos como está a nossa vida, a nossa caminhada espiritual com o Senhor. E por isso que eu estou falando isso aqui, de uma forma até um pouco mais incisiva. Porque nós precisamos realmente desenvolver o nosso dom e usar o nosso dom que o Senhor nos deu. Nós precisamos fazer isso, porque senão estaremos somente fazendo ali número, e Deus quer que nós sejamos dentre aqueles que estão na seara envolvidos, né? Envolvidos realmente, porque Jesus já não disse lá no passado, a seara é grande, mas poucos são
os ceifeiros, ou como pregaram lá em Fortaleza, né? A seara era grande, mas poucos são os cearenses, né? Lá o pastor em Fortaleza fala assim: poucos são os ceifeiros, poucos são aqueles que realmente olham para a seara e veem a necessidade dela e se dispõem a lançar a mão no arado e não olhar para trás. São poucos. Jesus já dizia isso, e não é diferente nos nossos dias, infelizmente. O nosso trabalho aqui, com o Ministério de Homens da PIB, é justamente dar uma chacoalhada no irmão aqui, ó. Meu irmão, ó, está na hora de você desenvolver o seu dom, está na hora de você colocar em prática o seu dom. Qual é o seu dom, meu irmão? Qual é o seu dom? O que foi que Deus lhe deu? Como é que foi que o Espírito Santo falou ao seu coração? Vamos lá, vamos colocar em prática agora. Vamos atuar, vamos empregar. Tem tantos ministérios aqui na igreja para você se envolver. Tem integração, tem eficientes, né, dona Irã? Tem o compromisso de adoração, tem tantos ministérios. Há um lugar certo que o Espírito Santo de Deus separou para você estar lá. Há um lugar que Deus está lá, o Espírito Santo está ávido por receber você, para você ser útil nas mãos do Senhor. Bênção para a sua vida, bênção para o corpo de Cristo. É assim que Deus deseja. Tá? Essa eu não conhecia. Eu conhecia o ministério do Muay Thai. Esse de jogos de tabuleiro eu não conhecia, não. Tá? Olha aí, ó. Tá? Então, para quem gosta de joguinho, já tá, ó. Depois pega o bizu com dalto ali, ó. Vamos lá. Descobrir vem antes de desenvolver, porque os dons espirituais são recebidos e não conquistados. Tá? É o Espírito Santo que concede. Os crentes aprendem que, sem importar quais sejam os seus dons, eles são importantes para Deus e para o corpo de Cristo. O olho aprende a não dizer, porque não sou o olho, não sou do corpo. Todos nós somos corpo. Todos nós temos a nossa utilidade no corpo de Cristo. Todos nós. Não é porque o pastor, o presidente da igreja tem mais importância para o corpo do que o irmão que serve o cafezinho aqui. Diante de Deus, não é isso. Deus não vê assim. Deus vê o coração. Com o dom que o Senhor lhe deu, o quanto o seu coração está engajado em granjear mais daquele talento, crescer mais no Senhor, na fidelidade naquele pouco que o Senhor está dando, para que você seja colocado no muito quando chegar na eternidade. É a fidelidade com que Deus lhe deu que vai tocar o coração do Senhor. Isso é que importa. Reconhecer os dons espirituais não só ajuda os crentes individualmente, mas também a igreja local como um todo. Efésios 4 ensina-nos que quando os dons espirituais estão atuando, o corpo inteiro amadurece. Tá bom? Vamos lá. Próximo. A mordomia nos dons espirituais. Já estava falando alguma coisa disso? Então a mordomia envolve prestar contas de como o dom está sendo usado. O que fazemos com o que Deus nos deu? Né? Já avancei um pouquinho e falei sobre isso. Vemos muitos enterrando seus dons. Pessoas que a gente sabe que têm, às vezes, talentos, aptidões que conquistaram, mas que não as usam para o reino de Deus. Uma pessoa que tem uma capacidade, por exemplo, um administrador, que tem conhecimento, estudou, né, se aperfeiçoou naquilo ali, será que o Senhor não quer que ele esteja envolvido em uma liderança de algum projeto da igreja? Algo que vai acontecer, um programa que está sendo executado por algum ministério? Aquele irmão com aquela capacidade toda de estudo que ele tem, né, ele não tem como ser útil nas mãos do Senhor? Vai enterrar o seu talento. Tá? Todo cristão possui pelo menos um dom, mas não temos todos, pois somos corpo. Só Jesus tinha todos os dons. Tá? Nós somos só partezinha do corpo ali. Temos pelo menos um, com certeza você tem. Para empregar os dons dados pelo Espírito Santo, devemos ser cristãos de verdade, crer nos dons espirituais, estamos dispostos a esforçar-nos pelo trabalho que Ele quer que cumpramos no corpo de Cristo, a tarefa específica para a qual Ele mesmo tem nos equipado ou comissionado. Tá bom? Vamos lá. Eu vou terminar aqui para a gente passar para a próxima ali. Esse livro aqui era uma pesquisa, se transformou num livro, Desenvolvimento Natural da Igreja. Em 1964, esse irmão aqui, né, Christian Schwartz, ele fez uma pesquisa, 1000 igrejas lá nos Estados Unidos, 32, aliás, geral, né, ele publicou nos Estados Unidos, 32 países, 5 continentes, 4 milhões de respostas, né, e ele identificou 8 marcas de qualidade nas igrejas que cresciam, ou naquelas que definhavam a falta dessas marcas de qualidade.
Liderança capacitadora, estruturas funcionais, grupos familiares, né, células, evangelização orientada para necessidades, ministérios orientados pelos dons espirituais, culto inspirador, espiritualidade contagiante, relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Vejam que esta é uma marca muito importante. Ministérios orientados pelos dons espirituais. Ou seja, a igreja como corpo, entendendo que possui os dons do Espírito Santo e se engajando nos ministérios para que o corpo, a igreja, cresça. Ok? Vai. E olha só que interessante. Esse aqui, ele desenvolveu essa teoria do fator mínimo, né? Está vendo ali do meio ali, o fator mínimo, aquela setinha vermelha do meio? Ah? Se nós não assumirmos a nossa posição, ou se 80% da igreja não assume a sua posição dentro do dom espiritual que Deus lhe deu, não assume e executa de fato na presença de Deus esse dom espiritual, aquele sarrafinho ali, ó, vai ficar lá embaixo, porque parte do corpo não está se engajando, e por consequência, o tonel, né, ele vai ter diferentes níveis. Tem gente que está lá em cima, pessoas espirituais, estão aos pés do Senhor, servindo na casa do Senhor, com o coração engajado na obra, mas tem outros que estão lá embaixo. O nível de espiritualidade desta igreja vai ficar nivelado por baixo. Está vendo? Nivelado por baixo ali, ó. Esse é o fator mínimo. Então, o que a pesquisa nos alerta e a orientação que ele passa é que todos, como corpo, precisam crescer. Todos juntos precisam crescer. Ideal seria que todos os sarrafos, todas as partes do barril ali, né? Todas as madeiras fossem do mesmo nível. Mas há diferenças, obviamente, entre um e outro, né? Deus sabe disso. Somos homens, somos diferentes uns dos outros. Tá? Mas o que importa é que quanto mais nós crescemos, mais o Senhor Jesus nos enche da sua graça. Tá? Então essa é a teoria deste irmão. Tá? Próximo. E aí, para nós passarmos aí para a nossa prática, tá? Aqui estão alguns dons, ou os dons espirituais identificados naqueles 4 capítulos que eu falei, né? Se você quer se aprofundar um pouquinho mais a respeito dessa ministração aqui, procure no site ajornada.com.br, né, aquele jornada que a gente conhece aí, a matéria sobre dons e espiritualidade, tá? Aí você vai ter uma aula do pastor Lucas, que tem basicamente todas essas orientações, e aí ele fala dos dons, e lá na parte escrita, abaixo, está isso que está no papel aí na mesa aí, ó, tá? Que eu coloquei para vocês poderem se orientar, né? E conversar na mesa, agora na roda de conversa, tá? Então, os dons, basicamente em 4 áreas, vamos dizer assim, eles podem ser divididos. Mas, bom, isso aqui é didática, tá? O Espírito Santo não pensou nisso na hora que foi preparar. Ele simplesmente ministrou ao coração da igreja, né? E para nós podemos entender, cabe um pouquinho melhor na nossa cachola, né? Foi dividido aqui didaticamente nestas áreas. Ministeriais, áreas ministeriais. Apóstolo, que é o missionário, né? Profeta, evangelista, pastor, mestre, né? Ou algum conhecimento, né? Aquele que tem conhecimento para passar. Na palavra, os dons da palavra ali, né? Sabedoria, ensino, discernimento e fé. Na apostila aí ficou faltando discernimento, foi falha minha, na hora de fazer as cópias lá, eu estava arrumando um pouquinho o texto, esqueci do discernimento. Mas depois pega alguém mais experiente aí na mesa e pode conversar sobre discernimento. Sinais, que não é os sinais lá do Adoniran, tá? Curas, milagres, línguas e interpretação, tá ok? Também está a explicação no livro, na apostila, para vocês poderem conversar se tiverem dúvidas. Serviço, liderança, presidir, administração, socorros, misericórdia, serviços mesmo, né? Provisão, contribuir, né? Que já falamos desse dom antes, intercessão e hospitalidade, tá? Eu particularmente, quando fiz o meu teste de dons, deu as 3 que foram, teve uma que foi mais alta e 2 depois que empataram. Para mim foi liderança em primeiro, administração e ensino em segundo lugar, que eu lembro muito bem, né? E eu falei, glória a Deus, porque acho que o Senhor me deu essa capacidade de, ao longo da minha vida, né, aprender sobre liderança, aprender sobre esses atributos, desenvolvi um talento, né, uma habilidade, desenvolvi, e o Senhor, pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, fez com que isso viesse a ser contribuição para o reino de Deus. É um dom espiritual que o Senhor me deu para poder contribuir no reino. Tá? Então, a forma de desenvolver o dom
também foi colocando aos pés do Senhor, também foi se aprimorando, buscando, praticando, você vai aprendendo e vai crescendo, tá? Com os dons espirituais não é diferente. Quanto mais você coloca em prática, mais você vai aprimorando isso para a honra e glória do nome do Senhor. Não é para a sua, né, para a sua vanglória ou para o seu nome, não. É para a contribuição para a igreja de Cristo. Isso é que é importante. Os dons espirituais são para serem usados para o amadurecimento e crescimento da igreja, ok? Muito bem, então vamos passar agora aqui, meus irmãos. Eu não vou entrar em detalhe de cada um, porque aí seria uma aula, não seria nosso compartilhamento, tá? Por isso que eu fiz a apostilinha, botei em cima das mesas para o pessoal poder conversar, tá? Vamos passar aí para a próxima. Essa aqui são as perguntas para o pessoal poder conversar nas mesas, tá? Quem não fez o teste, pode pegar aí o aplicativo aí que o Igor mandou, né, que eu mandei para vocês aí, rapidinho faz, né, Igor? Num instante aí, é só responder, sai direto lá no final a resposta, tá ok? Então as perguntas: como você tem usado os dons que Deus lhe deu? Como você tem usado? Tem usado ou não tem usado? E aí aqui, meus irmãos, é para ser sincero, tá? A nossa mesa aqui, nós estamos aqui para isso. Fala, meu irmão, eu realmente estou para trás, olha, eu fui tocado pelo Espírito Santo, mas eu realmente ainda não empreguei, eu ainda estou devendo. Abra o seu coração, que no final nós vamos orar para que o Senhor te dê esta bênção. Ninguém aqui está para julgar um ou outro, não é julgamento, é para o nosso crescimento. Nós estamos aqui para crescer, para nos aprimorar no Senhor, tá? Então, o nosso coração aberto não é para exposição, para vergonha. O outro vai dizer: eu sabia, você não está fazendo nada, né? Está sentado lá no banco, você está no banco. De jeito nenhum, tá? Nós estamos aqui para crescer. Este é o nosso propósito, tá? E aí, compartilhe com a mesa os resultados do seu teste de dons. Como foi que isso, como que aconteceu para você, como é que foi essa experiência do teste de dons e o que você deseja, pretende fazer com estes dons, tá ok? Eu só queria pedir um favor: as mesas que estão muito grandes, nós temos outras mesas que estão com 2, que eu estou vendo aqui, tá? Vamos dividir para não ficar muito, porque a discussão vai ser calorosa, senão, mesa que está com 8 aqui, senão ninguém gente não vai falar, tá ok? Então dividam aí para poder equilibrar um pouquinho, tá? As mesas maiores, não ficar com muita gente na mesma mesa, tá ok? Vamos lá, gente, vamos conversar então. Meus irmãos, nosso desejo, com as ministrações que nós trazemos aqui, é que elas realmente nos impactem. Se nós não sairmos daqui impactados, ou a expressão mais comum, né? Sentido que foi puxado a orelha pelo Espírito Santo, você foi alertado de algo na sua vida que ainda precisa se aprimorar, nós perdemos o propósito. Então, nosso desejo é que realmente você se sinta desafiado, na mais direta expressão desta palavra, do significado desta palavra, desafiado pelo Senhor, para se aprimorar na caminhada espiritual. A nossa conversa aqui, nosso desejo é que isto realmente não fique só na teoria. Não pode ser só teoria, meus irmãos. Estes dons que nós percebemos aqui, que nós aprendemos, conversamos na mesa, não podem ser apenas teoria na nossa vida. Cada um de nós aqui, cada um de nós tem um dom espiritual que o Senhor lhe concedeu. Se você entregou seu coração ao Senhor, se você aceitou Jesus como Salvador na sua vida, o Espírito Santo entrou na sua vida, você tem um dom espiritual que o Senhor quer usar. Então a nossa oração neste momento vai ser para que o Senhor nos desperte na nossa instrumentalidade, que nós a coloquemos em prática, para a honra e glória do nome do Senhor nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai querido, como é bom estar na Tua casa, Senhor, como é bom ouvir a Tua voz mansa e delicada, e que muitas vezes vem para também nos exortar, para nos orientar, para nos trazer de volta, Senhor, a direção que o Espírito Santo deseja de nós. Ó Pai, nesta noite nós
tivemos esta oportunidade de ouvirmos o Senhor nos ensinando, nos mostrando quão rica é a experiência de vivermos debaixo da Tua graça, Senhor. Quão rico é, ó Deus, o caminhar daquele servo, aquele filho, que entende o propósito de ser instrumento nas Tuas mãos. Muito mais, Senhor Deus, do que simplesmente preencher para nós, é uma alegria, Senhor, sabemos que somos vasos nas Tuas mãos, e assim que nós queremos continuar sendo, vasos nas mãos do oleiro. A honra não está no vaso, Senhor, mas a honra está no que preenche o vaso. Preencha-nos com Teu Espírito Santo, Deus, nos dá condições para entendermos a nossa posição, nosso lugar como membros do corpo de Cristo. Nos desperta, Senhor, para o trabalho na Tua casa, para o exercício do dom espiritual que o Senhor nos deu. Faz com que isso, Senhor, seja grande em nós todos os dias. Aqueles que têm tido contato pela primeira vez, aqueles que foram impactados com esta mensagem, Senhor, que possam se sentir estimulados, impulsionados pelo Teu Espírito, a se colocarem nas Tuas mãos, Senhor, porque a Tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Que possamos entender assim, Senhor, possamos sair da nossa posição de conforto, de comodismo, e nos colocarmos na frente de batalha por onde o Senhor nos quer. Nós oramos assim, ó Pai, nos leva aos nossos lares, protegidos, guardados pela Tua mão de poder. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Vamos cantar a última canção juntos aqui, antes de despedirmos, tá? Amém.